Existe um momento na vida de todo crente em que Deus começa a mover coisas ao redor dele. Não para puni-lo, mas para prepará-lo. Relacionamentos que se encerram sem explicação, portas que se fecham mesmo quando você orou para que ficassem abertas, oportunidades que desaparecem na hora em que você mais precisava delas. E no meio de tudo isso, uma sensação que você não consegue nomear, uma inquietação, um vazio que a lógica não consegue preencher. Hoje eu quero falar com você que está passando exatamente por isso, porque talvez o que parece perda seja na verdade uma preparação. Nem tudo que Deus remove da sua vida é punição. Às vezes é proteção, às vezes é direção, e às vezes é o sinal mais claro de que Ele está prestes a fazer algo que você ainda não consegue ver. João 15:2 diz: todo ramo em mim que não dá fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Isso significa que a poda não é sinal de rejeição, é sinal de escolha. Deus só poda aquilo que planta com intenção de colheita. Mas como você sabe quando é Deus removendo algo e não apenas uma fase difícil da vida? Como discernir a diferença entre uma provação que você deve atravessar e uma separação de que você deve aceitar? Hoje, vou te mostrar 6 sinais claros de que Deus está te preparando de algo. Seja uma pessoa, um lugar, um hábito ou uma temporada. O que é sua parte é simplesmente ter coragem de soltar. Sinal 1. A paz sumiu e você sabe disso. Em Colossenses 3:15 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus não é a ausência de conflito. É uma presença que habita dentro de você mesmo quando tudo ao redor está caindo. Quando essa paz desaparece de uma área específica da sua vida, de um relacionamento, de um trabalho, de uma decisão, isso não é coincidência, é comunicação. Há pessoas que vivem meses, às vezes anos, dentro de situações onde a paz simplesmente não existe mais. Elas insistem porque já investiram muito tempo, porque as pessoas ao redor não entenderiam se elas saíssem, porque parece fraqueza admitir que aquilo não está funcionando. Mas a ausência de paz não é fraqueza, é avisos. Pense na paz como um marcador espiritual. Quando você está no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa, há uma quietude interior que coexiste com qualquer nível de dificuldade externa. Mas quando você está se afastando do propósito de Deus, ou quando Ele está te chamando para algo novo, essa quietude se vai. E em seu lugar entra uma tensão que não passa. Não importa quanto você ore pedindo para que passe. Se você tem orado pela paz sobre algo e ela simplesmente não vem, talvez Deus não esteja te pedindo para ter paz naquela situação. Talvez ela esteja te pedindo para sair dela. Não silencie esse sinal por medo de desagradar alguém. A paz de Deus é um árbitro, aprenda a ouvi-la. Sinal 2. O que antes te alimentava agora te esvazia. Existe uma diferença entre uma temporada de seca espiritual, onde você continua fazendo as coisas certas, mas não sente o mesmo, e um chamado de Deus para mudar de direção completamente. A seca é uma prova de fidelidade. A sensação de esvaziamento diante de algo específico é um redirecionamento. Quando Deus quer te separar de algo, Ele frequentemente remove a unção daquele lugar antes de remover você. O que antes te trazia vida começa a parecer vazio. O que antes te motivava começa a parecer fardo. Você ainda aparece, ainda cumpre, mas algo que você já foi embora antes do seu corpo sair. Em Isaías 43:19 diz: eis que faço uma coisa nova, ela já está brotando, não a percebeis? Há momentos em que Deus está fazendo algo completamente novo na sua vida, e a condição para receber o novo é deixar para trás o antigo. Não importa o antigo era ruim, mas porque o novo não cabe mais no mesmo espaço. Pense em José. Enquanto estava nos sonhos de sua juventude, havia uma unção, mas quando ele foi vendido pelos irmãos, jogado numa cova, levado para o Egito, Deus não estava ausente, estava removendo José de um contexto para preparar para o propósito que ainda não tinha nome. Se você sente que o lugar onde está não te alimenta mais, não ignore isso. Pergunte a Deus: você está me preparando para sair ou me chamando para perseverar? A resposta virá, mas você precisa ter coragem de ouvi-la. Sinal 3. Deus continua fechando aquela porta. Não importa quantas vezes você empurre. Há uma diferença entre perseverança e teimosia.
A perseverança é continuar fazendo o que Deus te mandou fazer, mesmo diante da resistência. A teimosia é continuar insistindo em algo que Deus já disse não, simplesmente porque você ainda não aceitou a resposta. Apocalipse 3:7 descreve Jesus como aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Se uma porta continua fechando, não importa o quanto você ore, force, ou negocie, ou tente por caminhos alternativos, talvez você não esteja diante de uma prova de resistência. Talvez esteja diante de uma resposta clara de Deus. Paulo e Silas entenderam isso. Em Atos 16, eles tentaram ir à Ásia. O Espírito não o deixou. Tentaram entrar na Bitínia. O Espírito não permitiu. E então, numa visão, Deus revelou o verdadeiro destino, a Macedônia. O destino certo exigiu que os destinos errados permanecessem fechados. Às vezes, você está brigando com a porta fechada quando Deus já te mostrando uma janela aberta. Mas, como você continua empurrando a porta, não percebe a janela. Se algo continua sem funcionar, mesmo com uma oração, com esforço, mesmo com o envolvimento de pessoas de confiança, considere a possibilidade de que Deus está dizendo não. E que esse não é um presente disfarçado de frustração. Sinal 4. Aquilo começa a contradizer quem você está se tornando. Há versões de nós mesmos que pertencem a temporadas passadas. Há relacionamentos que fazem sentido em quem você era, mas não fazem mais sentido em quem você está se tornando. Há ambientes que te sustentavam quando você ainda estava crescendo, mas que agora te limitam porque você já cresceu. Isso não é arrogância, é crescimento. E o crescimento, quando genuíno, cria naturalmente um desconforto com o que não cresceu junto. Em 2 Coríntios 5:17, é claro, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se tornaram coisas novas. O problema é que as coisas externas nem sempre mudam no mesmo ritmo que as internas. E quando isso acontece, há uma tensão entre o que você foi e o que você está sendo chamado a ser. Se você percebe que em um relacionamento, uma comunidade ou um ambiente te puxa de volta para padrões que você já deixou para trás, se você sente que para se encaixar ali precisa fingir que não cresceu, isso é um sinal. Não dê que as pessoas são más, mas de que aquela estação chegou ao fim para você. Deus não te transforma para que você continue se cumprindo para caber em espaços que já ficaram pequenos. Ele te transforma para que você ocupe os lugares que foram preparados especificamente para quem você está se tornando. Tenha coragem de não voltar atrás, só para fazer outros se sentirem confortáveis à sua presença. Sinal 5. Deus coloca um novo desejo no seu coração, que não cabe na sua vida atual. Salmos 37:4 diz: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Mas esse versículo não é apenas uma promessa de bênçãos, é uma declaração sobre como Deus opera. Quando você está em comunhão profunda com Ele, os desejos que surgem no seu coração muitas vezes são desejos que Ele mesmo colocou ali. Quando Deus quer te separar de algo, frequentemente Ele não começa pelo externo, começa pelo interno. Ele planta um desejo novo, por um propósito diferente, um nível diferente de impacto, um chamado mais profundo, e esse desejo começa a competir com o que você tem hoje. Você começa a sonhar coisas que na sua vida atual não comporta. Começa a sentir que há algo que há mais esperado por você, mas não consegue alcançá-lo de onde está. E quanto mais esse desejo cresce, mais claro fica que você vai ter que fazer uma escolha. Abraão viveu isso. Deus chamou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Em Gênesis 12:1. Não houve uma explicação completa, não havia mapa. Havia apenas um chamado e uma promessa de que o destino seria revelado no caminho. A fé que Deus requer não é a fé de quem sabe tudo o que vai acontecer. É a fé de quem confia em quem está conduzindo, mesmo sem ver aonde está indo. Se há um desejo que não sai do seu coração e que não cabe na sua vida atual, não ignore isso. Ore sobre isso. Pergunte a Deus se é Ele falando, porque frequentemente o desejo é o convite. Sinal 6. Você só continua por medo de perder, não por convicção de ficar. Este é o sinal mais honesto de todos e o mais difícil de admitir. Há uma diferença profunda entre ficar porque Deus te mandou ficar e ficar porque você tem medo do que pode acontecer. Uma é obediência e o outro é aprisionamento voluntário. O medo de perder pode se disfarçar de muitas coisas: de lealdade, de compromisso, de humildade, de paciência.
Mas no fundo, quando você remove todas as camadas, o que resta é uma pergunta: e se eu sair e não encontrar nada melhor? Esse medo é real. É humano, mas não pode ser o fundamento das suas decisões. Em Romanos 8,15 diz: porque não recebestes espírito de escravidão para outros a temer, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O espírito de medo não é o espírito de Deus. E qualquer decisão tomada exclusivamente a partir do medo, não de convicção, não de paz, não de fé, é uma decisão que não tem a aprovação do céu como base. Se a única razão pela qual você continua em algo é o medo de sair, você precisa levar isso a Deus em oração urgente. Não porque estou dizendo que a resposta é sair automaticamente. Estou dizendo que o medo não pode ser a resposta que te mantém. Deus não chama seus filhos para vidas guiadas por medo. Ele os chama para vidas guiadas por fé. E às vezes a maior expressão de fé que existe não é entrar em algo novo com certeza, é soltar algo velho sem garantias. Conclusão. 6 sinais: a paz que desapareceu, o esvaziamento onde antes havia vida, as portas que continuam fechando, o conflito entre quem você era e quem você está se tornando, o desejo novo que não cabe no presente e o medo que se disfarça de fidelidade. Nenhum desses sinais é uma condenação, são convites, são a voz de Deus que te ama o suficiente para remover da sua mão o que te impede de segurar o que Ele preparou. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta dor com ela. O que Deus te dá não vem com destruição embutida, não vem com a necessidade de você se perder para tê-lo. Não exige que você abandone sua paz, sua identidade ou seu chamado. Soltar não é fracasso. Às vezes, soltar é o ato de fé mais corajoso que existe. Se esta mensagem tocou algo dentro de você hoje, não ignore. Leve ao Senhor. Pergunte a Ele com honestidade o que o Senhor quer que eu solte, o que você está me preparando para receber. E então fique quieto o tempo suficiente para ouvir a resposta. Compartilhe esse roteiro com alguém que está segurando algo que Deus talvez já esteja pedindo de volta e escreva nos comentários. Soltar também é fé.